Boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria recebê-los mais uma vez para mais essa atividade da nossa casa. Como eu gosto de repetir, a palestra da quarta-feira é uma das atividades mais antigas da CIR. Há 40 anos, essa atividade é realizada a exemplo do Plantão do Passe, que nós mantemos também aos sábados. Depois falaremos sobre eles. Meu nome é Joaquim, eu vou coordenar as atividades dessa noite. Nós vamos iniciar os trabalhos, como de hábito, pela prece. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao iniciarmos os trabalhos da noite, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade que se renova de nos reunirmos uma vez mais, como sempre em teu nome, para nos debruçarmos sobre um tema da tua doutrina, dos teus ensinamentos. Esse conhecimento de que tanto necessitamos para enfrentar as dificuldades naturais do mundo imperfeito em que vivemos. Superar as nossas fraquezas, nós que também somos imperfeitos. E tentar, ainda que pouco a pouco, encetarmos a nossa caminhada de crescimento moral e espiritual em direção à luz que o Mestre Jesus representa. Que esse trabalho possa uma vez mais ser assistido pelos companheiros do mundo espiritual que nos assessoram, para que cada um de nós possa tirar o maior proveito dos ensinamentos desta noite. Que Jesus estenda seu manto de paz e de amor sobre todos, abençoe a nossa casa, os nossos propósitos e permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. A atividade desta noite, a nossa palestra, está a cargo do nosso querido Filinto Eisenbach. O Filinto é um dos fundadores da casa. Está conosco há 40 anos. Ele que profissionalmente é empresário e professor universitário, mas dedica uma grande parte do seu tempo na difusão doutrinária, no estudo da doutrina espírita, é um profundo conhecedor. E hoje, para nossa alegria, é ele que nos distingue com o seu trabalho na palestra da noite. Filinto Eisenbach. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em clima de fraternidade e de paz. Que possamos não só nos sentirmos reunidos, mas, sobretudo, nos sentirmos unidos em torno desta mensagem cristalina, mensagem viva de nosso Senhor Jesus Cristo, que além de nos esclarecer, nos consola. É, portanto, uma oportunidade que se renova estarmos aqui reunidos junto com Jesus Cristo, porque, como ele nos disse, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, dentre eles estaria. Então é com muita alegria essa oportunidade renovada de nos encontrarmos neste momento tão festivo, onde o mundo espiritual está conosco e nos atende às nossas necessidades mais íntimas, nas vibrações que sentimos, no carinho daqueles que partiram e que estão conosco. O tema da noite é um tema que impacta na nossa vida, pensamento e vida. Afinal de contas, nós não conseguimos ligar e desligar o pensar, não é fato? A gente não consegue ligar e desligar o pensar. E porque pensamos, vivemos. Nós vamos fazer uma reflexão numa perspectiva em que vamos pensar a nossa trajetória evolutiva, desde o momento que fomos criados, até a condição que nos demos conta da nossa própria individualidade, e nós vamos entender que esse processo, essa jornada de caminhar à luz, à plenitude,
ela tem dois grandes momentos. Um momento mais material, que é o desenvolvimento físico, e também o nosso desenvolvimento como princípio inteligente. E depois de um determinado momento, quando nos demos conta da nossa individualidade, nós vamos caminhar com um pouquinho mais de velocidade a caminho da luz, à plenitude. Iniciando, porém, com uma afirmação que os espíritos superiores, em uma resposta da questão 540 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, então, teve a seguinte referência: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele também, o arcanjo, por ser átomo. Então imagine que nós somos criaturas, filhos de Deus, nosso Pai Criador, inteligência suprema do universo, e que compartilha o universo conosco, criando incessantemente e trabalhando incessantemente. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então dizem os espíritos que ainda nós não conseguimos entender que tudo está em tudo, que o universo é regido por um Pai de infinito amor e bondade, de suprema inteligência, que faz com que tudo esteja conectado com tudo. O nosso acanhado espírito somos nós, nesse momento, que ainda não percebemos essa lei de harmonia, de integração e de solidariedade de todos os reinos da vida. Ainda pensamos muito pequeno, porque ainda não conseguimos nos desvencilhar de nós mesmos, do eu, do egoísmo, quando a vida e a natureza e as leis superiores falam de altruísmo e solidariedade. Então, esse é um primeiro momento, né? Do átomo ao arcanjo, todo mundo passará. A transformação do princípio inteligente em espírito se opera gradualmente ao longo de períodos que escapam à nossa contagem do tempo. Período no reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino hominal. São reinos. Então, na Lavra Mediúnica de Chico Xavier, o espírito André Luiz, no livro No Mundo Maior, diz que no mineral é um simples impulso para a organização matéria. No reino vegetal é a irritabilidade e a busca da luz. No reino animal, os instintos. E no homem, a razão. Então, a nossa trajetória, desde o momento que fomos criados, simples e ignorantes, é um processo de agregação de valor, de aprendizado e de desenvolvimento físico e espiritual, que são os dois elementos gerais do universo, o elemento material, o elemento espiritual e, acima disso, Deus. Nessa nossa trajetória, desde a nossa criação até chegarmos a ser espíritos crísticos, puros, à plenitude, nós passamos por esses estágios e aqui nós fazemos a referência desse estágio da razão, quando então o princípio inteligente se dá conta da sua individualidade. E este princípio inteligente deixa de ser princípio e passa a ser inteligência. A inteligência que observa, a inteligência que compreende, que apreende e que, sobre o que apreende, o que observa, o que retém, consegue fazer relações e cognições. Os animais têm o princípio inteligente, mas ainda não têm a capacidade de estabelecer cognições de forma racional, eles têm reflexos condicionados. Mas é já um avanço, é uma inteligência rudimentar que se expressa em alguns animais que nos dá até, nos impressionam, né? Tal a capacidade que eles têm de usar este princípio inteligente quase ao ponto de estar raciocinando.
mas é reflexo condicionado. Diz Emmanuel no livro O Consolador, milênios de experiência nos círculos inferiores foram necessários. Milênios foram necessários até que o princípio inteligente alcançasse a razão. Então, nós, que somos espíritos, que já alcançamos esse estágio da razão, porque temos a capacidade física e espiritual de nos expressarmos da forma mais adequada daquilo que nós vivenciamos, nós, muitas vezes, nos dissemos assim, mas quem sou eu? Mas nós já somos aquele princípio inteligente que milênios se desenvolveu em todos os reinos, nós chegamos já nesse estágio de sermos espíritos, de seres pensantes. Então, nós não começamos ontem. A nossa organização física, hoje, é diferente da organização física na época em que éramos ainda Neandertal. Então, à medida em que nós vamos aprendendo e nos desenvolvendo intelecto e moralmente, nós vamos afinando o piano. Ou seja, nós vamos refinando a nossa organização física para podermos, por meio dela, nos expressarmos com mais qualidade. A nossa memória se desenvolve. E aí nós vamos observando que, mesmo próximos uns dos outros, nós somos diferentes. Nós temos a nossa trajetória, o nosso percurso evolutivo, e nos encontramos em sociedade diversa, para que possamos juntos nos auxiliar ao crescimento e ao desenvolvimento. Ninguém está solto em a natureza e em a vida. Todos nós temos um papel a cumprir. Há uma frase do Espírito André Luiz que diz que quando nós identificamos na diversidade aqueles seres que se encontram em dificuldade, nós não temos o direito de criticar, nós temos o dever de ajudar. Este é o papel individual nosso dentro da sociedade. Nós temos que entender que nós não estamos soltos, que nós não renascemos do corpo físico aqui na Terra para gozar férias. Tudo na natureza está conectado para o desenvolvimento de todos nós à plenitude. O Pai cria incessantemente. O Pai trabalha até hoje. Portanto, nós somos trabalhadores do Pai. Por mais que não tenhamos consciência, nós temos o nosso papel social dentro de uma arquitetura das relações humanas muito importante. E mesmo que não tenhamos consciência, nós estamos contribuindo de uma maneira ou de outra. Então, aqui, nós vemos também no livro Consolador, do Espírito Emmanuel, que fez um trabalho maravilhoso através da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel diz o seguinte, que a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então, você veja que são estágios do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Muito bem, posto isto, tem uma outra frase de Joana de Ângeles Espírito, e eu gosto de fazer articulação entre os autores espirituais, para mostrar que todos, de uma forma ou de outra, numa perspectiva própria, conseguem fazer um enriquecimento do próprio tema. No livro Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que recentemente volta ao plano espiritual, a nossa gratidão, diz o seguinte, que o processo de evolução faz-se lento nas faixas inferiores, do desenvolvimento da consciência, acelerando-se à medida que o ser desperta para a responsabilidade e para o dever. Então, nós temos dois momentos, o momento de um desenvolvimento mais físico,
para poder ter uma condição de que o espírito possa atuar sobre a matéria, né, se expressar como inteligência, e um momento depois, que é o momento enquanto nós deixamos de ser princípio inteligente, passamos a ser espíritos, e na condição de espírito nós temos a responsabilidade moral. Os animais não têm responsabilidade moral. Por quê? Porque eles não têm a capacidade de raciocinar, de estabelecer a lógica, de ter racionalidade. Mas a partir do instante que nós nos identificamos espírito, a individualidade, nos damos conta da nossa individualidade, com ela, neste momento, nós passamos a ter livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é tão livre quanto a própria expressão se nos apresenta. Por quê? Assim como um pai, uma criança, vai soltando vagarosamente a liberdade da criança, quando ela vai tendo noção de espaço, tempo, e vai aprendendo, experienciando com a vida, com o seu próprio desenvolvimento, o pai e a mãe vão acompanhando, à medida que a criança vai se desenvolvendo, vai dando mais espaço e assim ela vai tendo mais capacidade de arbitrar. Conosco a mesma coisa. Nós somos tutelados por irmãos do plano espiritual, que nos acompanham os passos, são os nossos tutores da nossa vida. Ninguém está sozinho, nós temos, como se diz assim, os nossos anjos guardiães, que são os espíritos que nos acompanham os passos, e que nos protegem, porque nós estamos ainda, segundo Emmanuel, nós estamos no jardim de infância do desenvolvimento moral. Daí nós entendemos o porquê que a nossa sociedade ainda, 3.000 anos no terceiro milênio, 2.000 anos após o conhecimento da mensagem libertadora do Cristo, da verdade, a gente ainda tem guerra. Nós temos ainda um estado de beligerância. E essa guerra e essa beligerância não é só na Ucrânia com a Rússia. A nossa guerra está em nossa intimidade ainda, porque ainda nós reagimos muito. A nossa forma de ser, a nossa forma de se comportar, a nossa forma de nos relacionarmos com o nosso próximo. Se nós pararmos para pensar, são 8 bilhões de pessoas que vivem na Terra. Mas essa é a nossa sociedade? Não. A nossa sociedade vai estar circunscrita a pouco mais, ou nem tanto, 1.000 pessoas. É uma sociedade pequena. E no seio dessa sociedade nós temos que aprender a ser solidários. Então nós vamos vendo que o nosso desenvolvimento moral ele passa a ser de nossa responsabilidade porque temos a liberdade de agir e com ela a responsabilidade de fazer o que é certo. Por isso que diz que nós aceleramos o nosso processo de desenvolvimento, que não é só material, é intelectual e moral, mas a partir do instante que somos espíritos, passamos a ter a responsabilidade com as nossas decisões, porque temos arbítrio, e a velocidade do nosso crescimento é diferente até o momento em que não éramos espírito. Vinha mais lento. Mas a partir de agora ela começa a fazer assim. Ela é mais rápida. Por quê? Porque nós podemos agir sobre a vida. Nós somos os arquitetos da nossa vida. Deus estabeleceu só as leis. Nós é que somos os arquitetos que vamos conformar a nossa forma de ser pelo aquilo que nós valorizamos. Só que nós temos que pensar que esse também é um momento que exige de nós experiência e aprendizado neste campo de experiência da relação humana. Então, diz Joana de Ângeles, que acelerando-se o nosso desenvolvimento, nosso progresso, a nossa evolução, à medida que o ser despertar para a responsabilidade e para o dever. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar, porque a vida não está solta. Né? Muito bem.
No livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras da codificação, na página 27, item 6, capítulo 3, os espíritos falam: os espíritos são criados simples e ignorantes. Não no sentido pejorativo, mas sem conhecimento. E simples, porque do átomo ao arcanjo, o átomo é a simplicidade sobre a perspectiva material. Né? Ignorantes porque desconhecemos. Então, somos criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredir em virtude de seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai se amplificando à medida em que nós vamos assumindo a responsabilidade de ser individual dentro de um cenário coletivo e, ao mesmo tempo, que nós vamos fazendo as escolhas corretas. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: quais são as nossas escolhas? O que temos escolhido para a nossa vida? Nós vamos tratar isso mais à frente um pouquinho, quando começarmos a falar da perspectiva do pensar, o pensamento, a mente e a vida. Então, nós temos aqui, somos espíritos, já nos identificamos na condição de inteligência e seres individuais, com pensamento contínuo. Nós somos o produto originado da essência espiritual criada por Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos também o princípio inteligente do universo. Nós somos também a essência humana em que nos encontramos, por isso chama-se espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Ah, meu espírito. Não, você não tem espírito, você é um espírito. Espírito é o ser pensante, que hoje, aqui na Terra, estamos com um corpo físico. E quando voltarmos para o mundo espiritual, nós vamos ter o corpo do espírito, chamado perispírito, no mundo espiritual. Então, a gente troca este corpo, mas nós sempre teremos um corpo. E à medida em que nós evoluímos, este corpo vai ficando mais sutil, não tão material. E vai ter estágios em que nós não precisamos mais estar aqui. Nós vamos estar na casa do meu pai, há muitas moradas. E certamente em dimensões diferentes da nossa. Só que nós temos que conquistar essas dimensões pelas realizações, pelas escolhas que fazemos hoje, que é um processo contínuo. A evolução não dá saltos, é um processo de transformação gradual, que se reflete a partir do nosso conhecimento e das nossas experiências. Nós precisamos conhecer para depois aplicar o conhecimento. Então, o nosso desenvolvimento se dá pelo desenvolvimento intelectual e o moral é consequência. Então, em reencarnações que a gente se desenvolve mais intelectualmente e outras reencarnações nós nos desenvolvemos mais moralmente. E a gente vai aplicando o conhecimento. É o conhecimento aplicado. Quando nós aplicamos o conhecimento do bem, nós vamos desenvolvendo sabedoria. E com a sabedoria, nós vamos desenvolvendo sentimentos. E sabedoria e sentimentos são as duas asas que nos fazem fluir para a plenitude. Mas isso é um processo demorado. Joana de Ângeles nos diz também que felicidade é construção demorada, de caráter individual, intransferível. Olha só, felicidade é construção demorada, de caráter individual e intransferível. Cada qual vai ter que construir a sua, porque vai passar pelas mesmas leis, pelo mesmo processo evolutivo, sempre amparado pelo mundo espiritual, respeitando-nos a nossa decisão de arbítrio. Por isso nós somos arquitetos, senão seríamos marionetes. Não é?
A gente só é responsabilizado porque tem a liberdade de escolha. E mesmo assim, pela misericórdia divina, essas escolhas são tuteladas e pelo mundo espiritual para nos ajudar a não escorregar tanto que nem a criança quando não tem noção da vida escorrega, não é? E por fim, nós temos aqui que o pensamento é o atributo essencial do espírito, que somos nós. Somos espíritos porque temos a inteligência, não mais princípio inteligente. Somos espíritos porque pensamos, refletimos, temos a capacidade de cognição. Somos espíritos porque somos indivíduos. Somos espíritos porque temos a noção dessa nossa individualidade e das responsabilidades que assumimos a partir deste momento. Faz sentido? É uma lógica, né? Então, aqui, uma outra frase no Livro dos Espíritos, a questão 71, diz assim: a inteligência é uma faculdade especial. Não é qualquer faculdade, é especial. Peculiar a algumas classes de seres orgânicos. Os seres orgânicos são seres materiais enriquecidos de princípio vital. São seres orgânicos que pensam e que ainda não pensam. Essas classes, algumas classes de seres orgânicos que pensam são os homens, que têm a razão, que têm a capacidade de pensar. E que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar. A vontade, então, é um resultado do nosso pensar. É uma força motriz, vontade. A vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade, cada um assim como os meios de estabelecerem relações com o exterior, né, com o mundo exterior, e de proverem as suas necessidades. Então a gente começa a ficar adulto. Sob o ponto de vista da evolução do princípio inteligente, a gente vai ficando adulto, porque a responsabilidade passa a ser nossa, com a direção da nossa própria vida. O pensamento tem que ser enriquecido permanentemente para que a gente possa promover esse desenvolvimento. E neste pensar renovado, com as experiências da vida, nós vamos assumindo as responsabilidades pelas percepções que temos do contexto que nós nascemos. Muito bem. Então, aqui, o Espírito Emmanuel dá uma figura muito importante, né? Nós somos o pensamento, portanto, o nosso cartão de visita. Nós somos um cartão de visita, porque pensamos, se nós quisermos conhecer alguém, deixa falar. Deixa a pessoa falar para que nós conheçamos. Deixa a pessoa agir para que a gente veja o que está lá dentro do seu pensar. Porque a vontade, a ação e as reações e a forma de nós agirmos é resultado do que colocamos dentro de nós, do que vitalizamos em pensamento. O pensamento é tudo. Então, o pensamento é, portanto, o nosso cartão de visita. Com ele, representamos ao pé dos outros a vida de relação, conforme os nossos próprios desejos. E aqui nós podemos entender de que ninguém é igual a ninguém. Somos indivíduos, somos irmãos, estamos próximos, mas cada um tem a sua matriz espiritual, desejos próprios, não é? Então, assim, conforme os nossos próprios desejos, nessa relação ao pé do outro, harmonia ou perturbação. Tem gente que chega perto, a gente gosta de ficar porque é harmônica. Tem gente que a gente fica um segundo, já dá tchau, né? Não é assim que acontece? Tem gente que qualquer coisinha já complica tudo, tem pessoas que harmonizam. É a natureza, o aprendizado espiritual que cada um tem. A saúde ou a doença, o pensamento se reflete no nosso corpo. Tanto é que mente sã, corpo são. Tem pessoas que não conseguem ficar com saúde, estão sempre com problemas, porque é o pensamento que faz impacto no físico. E tem pessoas que não adoecem. Divaldo Pereira Franco falava assim, né? Quem ama não adoece. O nosso pensamento é um campo eletromagnético.
Cada célula mental tem uma célula correspondente no corpo do espírito, chamado perispírito, e cada célula do corpo perispiritual tem uma célula correspondente no corpo físico. Pensamento. Quantas pessoas são acometidas de câncer e, por mudar o tônus do pensamento, conseguem cura? É o pensamento. Mas tem que ser sincero. Tem que ser um pensamento verdadeiro. A oração também tem que ser sincera e verdadeira. Porque Deus não negocia. Ele lê a nossa intimidade. Olha, me cura que eu vou ajudar um orfanato. Isso não adianta. Agradeço a oportunidade de estar experienciando a dor, a dificuldade, porque estou aprendendo lições imortais. A dor é o abraço apertadinho de Deus em nós. Nós temos que ter a alegria de tudo que nos acontece, não é por acaso. A alegria e a tristeza são mecanismos de aprendizado, que nos enriquece o pensar pela experiência que a gente traz, porque a gente tem a razão, a capacidade de estabelecer a identificação de por que isso acontece comigo e não acontece com o outro. Cada um segundo as suas obras. Mas nós temos, diante das dificuldades da experiência da vida, duas formas de agir. Ou a gente se revolta, ou a gente se resigna. Quando a gente se revolta diante da dificuldade, a gente perde a lição. E quando a resignação é o consentimento do coração. E quando estamos diante da dificuldade e temos o consentimento do coração, que é aceitarmos que Deus é Pai justo, imparcial e amoroso, nós vamos aprender a lição. E ela tem data e hora para terminar. Data e hora para terminar. Então a gente tem que entender que o nosso pensamento, o nosso coração, conectado com o Criador que está em nós, em nossa consciência, através das suas leis naturais, nós vamos conseguindo ter uma vida, mesmo no mundo de dificuldades, uma vida com relativa felicidade. Pela compreensão, pela capacidade de entender o porquê estamos aqui. Muito bem. A intolerância, o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Quem são as nossas referências? Nós agimos de conformidade com aqueles que são as nossas referências. Então, nós temos que ter a capacidade de pensar, e temos essa capacidade de fazer discernimento, de distinguir o que convém do que não convém. Mas e quando que nós vamos ter essa capacidade de distinção? Quando? Quando nós tivermos novas referências sobre as quais possamos fazer uma apreciação, se é conveniente ou não, entendendo por que estamos aqui e que o processo é de nos libertarmos do nosso próprio eu, das nossas próprias dificuldades, e nós só vamos conseguir alterar a nossa vida alterando a nossa forma de pensar. Não há como mudar a vida sem se conhecer e sem mudar a nossa forma de pensar. Faz sentido ou não faz? É o pensamento que vai se modificando ao nos enriquecermos de novas informações, nós vamos tendo uma força diferente que a gente chama de vontade. Vontade, ação, ação, destino. Então, é o pensamento modificado que faz as transformações. Ninguém muda a gente. Nós só vamos mudar a partir do instante que formos esclarecidos. Esclarecer, a própria palavra diz, é trazer luz ao pensar. Esclarecer não é vitalizar o pensamento com qualquer coisa, mas é trazer luz ao pensar. Muito bem. Então, o pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria, e, por sua vez, é originada no espírito.
é o espírito quem pensa. Mas a mente é como se fosse a nossa casa, a nossa morada. Lá nós registramos tudo que somos. A mente é como se fosse essa casa que registra tudo que nós somos. Então vamos ver aqui o nosso pensamento. Ele se propaga no fluido cósmico universal e essas ondas eletromagnéticas, elas têm qualidades sui generis, qualidades próprias. Nós pensamos, nós emitimos um campo vibracional. Por emitirmos este campo vibracional, nós sintonizamos. O padrão do nosso pensamento vai fazer nos sintonizarmos com aquelas mentes mais esclarecidas ou menos esclarecidas. Nós estamos mergulhados num oceano de pensamentos que a gente assimila ou retém, dependendo do tônus do nosso pensar. É como se fosse uma rádio. Colocar lá 105.5, tem uma frequência sonora que se propaga no fluido cósmico universal e sintoniza aquela estação. O nosso pensamento é assim. Nós pensamos que tem um campo vibracional eletromagnético que vai sintonizar com aquelas mentes que estão alinhadas com a nossa. Se nós levantamos o nosso padrão de pensamento, nós vamos sintonizar com aquele campo vibracional diferente. Por isso a importância de trabalharmos a nossa transformação em pensamento, porque nós vamos aumentando o quilate da nossa natureza espiritual. Vamos nos aclimatando a um padrão vibracional eletromagnético. Cada dia, cada ação nova, cada conquista nova, nós vamos fazendo transformações dia a dia. É assim que é a transformação. A gente não vai sair daqui Jesus Cristo, mas um dia seremos espíritos crísticos. Mas nós temos que fazer passo a passo melhoras quando olharmos para trás e dizer assim, puxa, já não falo mais mal do outro. Puxa, já não penso mais mal do outro. Puxa, o caminhoneiro que passou já não xingo mais. A gente vai ajustando o nosso padrão de pensar, a nossa maturidade intelectual moral e vamos conseguindo transformar instintos em sentimentos. Olha, transformar instintos em sentimentos. A gente deixa de ser, como diz na psicologia, thanatos. A psicologia diz que a gente é thanatos ou eros. O thanatos é que põe a mão, tudo dá problema. Porque ainda a gente traz muita natureza instintiva dos primeiros momentos, ainda na condição de espíritos. Então a gente traz muito da animalidade, dos instintos, da fera, do eu, do orgulho, da vaidade, da prepotência. São coisas que são de beligerância. O egoísmo tem que ceder espaço para o altruísmo. Nós temos que ir lapidando. Não foi por outro motivo que Jesus disse, brilhe a vossa luz diante do próximo, para que vejam as vossas boas obras. Mas como que nós vamos ter boas obras se o nosso pensamento não está liderado, nós não estamos focados naquele que é o nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo? Quem é nosso modelo? A internet? Onde está o nosso pensar? O que nós valorizamos? Quanto tempo da nossa vida nós utilizamos para olhar informações que não nos agregam valor no nosso crescimento espiritual? E nós temos que pensar que a cada um será dado conforme as suas obras. Então a gente não pode reclamar depois de uma vida mais difícil por conta do que a gente fez lá no passado. Olha a minha concorrência aqui. Né? Mas espero que ainda consiga mantê-los aqui no raciocínio. Então, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos.
E essa figura ilustra bem, não ilustra? Olha lá, pensamento. Eu posso ter pensamento que é atos negativos e atos positivos. Depende de nós. Através dos reflexos de nós mesmos. Nós somos um cartão de visita. Então, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa agir, nós vamos saber quem é. Então, nós somos como um farol. Né? Como um farol. Que o nosso farol seja a opção de sorrir, de ser pessoas agradáveis, afabilidade, com doçura, com respeito, com responsabilidade, com verdade. Não vamos passar fake news para frente, não vamos engrossar a fileira daqueles que falam mal dos outros, que adoram quando alguém é preso, a gente fica feliz por isso. É um irmão no caminho, que as leis divinas vão lhe proporcionar a regeneração, a recuperação, cada um segundo as suas obras. Tirar da nossa cabeça um espírito de beligerância, de animosidade com o outro. A gente tem que aprender a ter um coração enriquecido pela beleza da luz. Senão, não adianta só o cérebro. Nós temos que conectar o coração. Para ser gentil, para ser afável, para ser doce, é o coração que tem que vibrar com o conhecimento superior. O moral decorre do intelectual, a gente tem que conectar os dois, mas vigiando os pensamentos. Estou conectando isso porque na nossa realidade espiritual, não se expressa tão somente as conquistas que tivemos nesta existência. A nossa casa mental, ela é, não sei se vocês conseguem ver ali, não, né? Nem eu quase consigo, mas eu vou ler. Essa primeira caixinha diz o seguinte: na nossa casa mental nós temos 3 áreas. A área do superconsciente, que são tudo aquilo que nós colocamos de ideal e de meta. Nós temos na nossa casa mental a nossa consciência presente, de tudo aquilo que nós temos à disposição para prover a nossa vida presente. E nós temos uma coisa importante. Estão escutando? Mais ou menos. Vou falar mais devagar e vou falar aqui no microfone. Não quero ser... Essa disputa aqui não é saudável, né? Mas nós temos o nosso subconsciente, que são coisas que nós trazemos de outras vidas, que muitas vezes não temos nem consciência, mas que se refletem nas nossas tendências positivas e negativas. Tendências. Nossa, por que eu agi assim? Nós temos que parar para pensar que nós não somos quem pensamos ser. Nós não somos o que os outros pensam que nós somos. Portanto, a gente é o que pensa. E quando que nós nos conhecemos verdadeiramente? Nas nossas relações humanas. Nas adversidades, nas dificuldades que a gente passa a se conhecer. Por exemplo, se alguém chegar numa árvore para te assaltar, você diz: não, eu vou entregar tudo. Será que na hora que tiver um assaltante você vai ter esse comportamento? Ou você vai revidar? É nesse momento que você se conhece. Se alguém te dá uma fechada, não, eu vou orar para Deus, que está com uma fechada, como é que você responde? Nós nos conhecemos diante da vida de relação e nas adversidades. Porque brota em nós o instinto, a tendência negativa ou positiva do porão da nossa alma. E nós temos que ter todo um cuidado
para transformar este porão em luz. Porque é a luz que dissipa a sombra. É a luz que dissipa a sombra. Então, a vida é um eterno presente. Porque no presente, nós temos as tendências de outras existências, nós temos o aprendizado desta existência e nós temos, nessa existência, a oportunidade de criarmos as condições novas para as próximas experiências em outras vidas. Então, essa é a nossa casa mental, passado, presente e futuro estão no eterno presente. É agora que nós semeamos no futuro e agora nós colhemos do passado. Então nós temos que entender isso. E na reencarnação, pela misericórdia de Deus, vocês vão ganhar em triplo a concentração na palestra. Mas, vou até orar essa noite por todos vocês. Mas é o seguinte, nós ao mesmo tempo que estamos no presente, estamos tendo a oportunidade de reparação de equívocos do passado, ao mesmo tempo nós estamos semeando para o futuro. E o futuro vai ser, o presente vai ser o passado do futuro. E no futuro nós vamos dar mais um passo para o futuro. E assim a gente vai trabalhando na nossa atividade. Faz sentido? E eu pergunto se faz sentido para ver se estão me escutando por causa da chuva. Né? Muito bem. Então, a vida é o eterno presente, reflete a nossa essência. A vida reflete a nossa essência. Aí a gente se pergunta, mas por que comigo? Por que só comigo? Deus nos oportuniza a reparação. O amor cobre uma multidão de equívocos. Então a gente não precisa reparar com amor. A gente pode reparar pelo amor. Nem sempre a gente repara com a dor. A dor é a última instância, porque tem lições vivas. Aquele que precisa da dor para poder despertar para lições eternas. Quando a dor vem, é um momento que Deus espera, ela é antessala de um momento novo. É assim que a vida funciona. Então, nós temos que entender que, em essência, passado, presente e futuro está na nossa casa mental. Mente reflectora. O pensamento é um reflexo da vida interior cultivada. É ou não é? O nosso pensamento é um reflexo da vida interior cultivada. Então, nós temos que entender que o pensamento, a vida exterior produzida, é um reflexo da vida interior cultivada. Então, nós temos que pensar, o que estamos cultivando? Qual é a nossa atenção? Onde está a nossa atenção? Como é que nós valorizamos o tempo? Como é que a gente dispõe do tempo? O que nós assistimos? O que nós vemos? Como é que a gente usa o tempo disponível? Como que a gente vive? Fala do jeito que a gente aproveita o nosso tempo, fala daquilo que nós temos dentro do nosso coração. Certo? Tem gente que a felicidade é ir no jogo futebol chegar juiz. E tem gente que se sente bem fazendo uma palestra, vindo fazer uma reflexão, um estudo. Aonde está o nosso coração? A gente vê a sociedade com uma diversidade enorme, cada um no seu status moral. E a gente tem que ajudar à medida que nos encontramos. Ajuda e passa. Não querer transformar o outro, porque cada um vai fazer a sua própria transformação. Mas nós temos que ser motivadores dessa transformação. Nós não podemos deixar que as pessoas passem por nós e não levem alguma coisa da nossa essência espiritual. Jesus falava, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está lá no céu. É essa a nossa responsabilidade para com a vida e o dever que temos de fazer a nossa própria transformação
para ajudarmos na transformação do mundo. Quando um homem se levanta, muitos com ele se levantam. Então, pensamento e vida, que é o título da palestra, nos faz nos perguntarmos: o que buscais? O que nós buscamos? Ou somos levados de roldão pela sociedade e viramos marionete de um sistema. Nós temos que ter o volante da vida na nossa mão, para dirigir os nossos passos, mas a gente só vai ter esta força para fazer a mudança de rumo, de norte, esclarecidos. Porque sem esclarecimento, quem que vai pensar por nós? Nós temos a capacidade de pensar, mas muitas vezes nós não pensamos que os outros pensam por nós. Mas o que importa? Porque lá dentro da nossa intimidade, na nossa consciência, está registrado o que temos que fazer. Ah, mas eu não sei porque eu estou aqui na vida. Então eu posso responder. Todos nós estamos no corpo físico para aprendermos o bem, para sermos pessoas de bem, nos desvencilhando da nossa incúria, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa prepotência, das nossas paixões. No livro dos Espíritos, há uma assertiva importante que diz assim: reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações, as suas. E isso é uma forma enorme de pensar que vai fazer com que o nosso comportamento do dia a dia reflita a nossa atenção ao que buscamos. Mas se nós não temos a nossa cabeça no norte, qualquer norte vai nos servir. E assim, se a gente não tem o volante da vida, a gente não segura a direção que a gente precisa ir. Certo? Faz sentido? E a gente vai passando dia após dia, mês após mês, ano após ano, e continuamos os mesmos. A gente tem que olhar para trás e dizer assim: puxa, eu melhorei nisso. Você com você mesmo. E é assim que é o processo da vida. O pensamento e vida. O pensamento reflete na vida. Se eu quero mudar a vida, eu tenho que mudar o pensamento. Para mudar o pensamento, eu tenho que ter esclarecimento. Sem esclarecimento, não tem força motriz. Se não tem força motriz, não tem ação. Se não tem ação pensada por nós, tem ação pensada pelo coletivo. Mas o destino é reflexo das ações. O destino é reflexo das ações. Pensadas ou não. Muito bem. Renovar os pensamentos é renovar a vida. Renovar os pensamentos é renovar a vida. Então, Paulo, apóstolo Paulo, no livro Evangelho de Emmanuel, comentários às cartas de Paulo, diz a seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente. Paulo, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir e distinguir o certo do errado. Qual é a vontade de Deus? O que é bom, agradável e perfeito? Olha que frase. Nós temos critérios para distinguir o que fazer, o que não fazer, do conveniente e do inconveniente. Falamos as coisas com a menor responsabilidade, sem saber se é bom, se é útil, se é verdade. No mínimo, esses três fatores, critérios: é bom, é verdade e é útil, fala. Se não é bom, pode ser bom, mas não é verdade, não fala. Se é bom e verdade, mas não é útil, não fala. Então a gente tem que ter um critério, uma postura moral diante do próximo. Porque quando falamos mal do próximo, nós não estamos matando a esperança do indivíduo, mas da sociedade inteira. Que não seja por nós, que a sociedade seja beligerante, seja desarmoniosa, que sejamos a luz do mundo.
que a nossa luz brilhe. Porque quando Jesus disse, brilha a vossa luz, nós temos luz. Simplesmente nós precisamos lapidar esse brilhante que tem em nós, que são as leis da natureza, que estão registradas em nossa consciência e lapidando todo dia com pequenos esforços para que ela vá brilhando ao longo do tempo. Uma outra frase é a de Marcos, que diz assim, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, para servir. Servir é a excelência de uma concepção de vida altruísta. Ser útil, ser importante para a sociedade, não pensar só em si, mas pensar no nosso próximo e naquele que está mais próximo de nós. E aí nós temos também a citação de Emmanuel, que diz assim, renovemos a nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Serviço incessante, sob a inspiração de Jesus. Eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir. E nessa direção, diz Humberto Roden, numa live de Divaldo Pereira Franco, ele diz assim, o verdadeiro cristão não foge do mundo a pretexto de servir a Jesus. O verdadeiro cristão vive no mundo sem ser do mundo. Não vos conformeis com o vosso mundo, renovai-vos a sua mente. Não nos conformeis, ou seja, não aceite a condição imperiosa da nossa sociedade que é beligerante, que é egoísta, que não tem compromisso com a verdade. Nós não podemos nos conformar com os modismos dos tempos. Nós temos que ter a nossa responsabilidade e o nosso dever individual dentro do ser coletivo. Então, na questão 919, a última questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Que pergunta bem feita, fala sério. Olha que pergunta. E os espíritos respondem, simples assim, conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. E como é que a gente vai se conhecer? Na resposta, tem uma resposta espetacular. Simplesmente, a resposta é de Santo Agostinho. Ele diz assim, concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Essa é a dificuldade. Como é que eu vou me conhecer? E Santo Agostinho então responde, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao final do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista ao que fizeram e perguntava a mim mesmo se não faltava aqui no dever. Se ninguém tivera motivo para vir se queixar. Olha só, o cuidado que Santo Agostinho teve com a própria vida. Ele estava com o volante da vida na mão. Ele estava dirigindo a sua própria vida, porque todos os dias ele se preocupava no desempenho de um viver altruísta, de um viver solidário, de um viver servido. Diante da sociedade, a gente se conhece. Como respondemos, revisitava ao final do dia o que fizera, então podia compreender exatamente o que fazer. A consciência expressa atitude perante a vida, um desvendar de si mesmo, de quem se é, de quem se é,
onde se encontra, com quem eu sou, onde eu estou, com quem eu estou, e analisando depois o que se sabe. Você só pode saber quem é você olhando para você mesmo, na circunstância da relação que você tem com o outro, e apreciar como você reagiu ou agiu, e aí você sabe o que você precisa modificar em si. Esta é a referência de Santo Agostinho. E aí, quando ele fala de dever, né? De dever, a fim de que interrogava a minha consciência, passar em revista o que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltara com algum dever. O que é o dever? O dever é ser útil. Dever é ser útil. Que nós nascemos, reencarnamos para aprendermos a fazer o bem. E a gente precisa se esforçar para fazer o bem? Ainda precisamos. Ainda precisamos ter o controle do nosso pensamento, das nossas atitudes, para não fazer de roldão que todo mundo faz. Então, ele diz assim, ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Então, ele se preocupava se ele cumpriu ou não com o dever, com a responsabilidade de ser útil. Olha a visão de altruísta, não de egoísta. Esse era o nosso Santo Agostinho. E a resposta foi assim, dizendo ele, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Deste jeito ele começou a se estudar sua própria natureza, estudar seu próprio comportamento, conhece a ti mesmo. E a partir daí, então, tinha todos os elementos para começar a fazer um processo de transformação moral, né? Todos os dias, fazendo pequenos esforços. Reconhece os verdadeiros cristãos pela sua transformação moral, fazendo esforços todos os dias, frequentemente. Os Espíritos respondem, quão pouco dentre vós fazem esforços. A gente faz um mínimo esforço para mudar nada. Eu sou assim, quem gostar de mim, que gosta como eu sou. O ápice do egoísmo, da prepotência, do orgulho. Quantos de nós somos assim? Sofremos. No livro dos Espíritos tem uma frase que diz assim, o homem só é infeliz porque das leis naturais se afasta. O homem só é infeliz ou porque ele a desconhece ou porque se afasta das leis naturais que estão registradas em nossa consciência. E, em frente, diz assim, nesse livro Iluminação Interior, o pensamento necessita de combustível das emoções superiores, a fim de estabelecer os vínculos com a mente divina, de onde tudo promana, desde os períodos mais remotos. Nunca deixamos de ter Deus conosco, desde a nossa criação, até chegarmos a ser Espírito, e constantemente Ele está conosco. Deus nos conhece, sabe o que é melhor para nós. Então, nós precisamos enriquecer o pensamento com as lições vivas de Jesus, porque Jesus veio fazer a vontade do Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai. Eu sou o caminho da vida verdadeira. Aquele que quiser vir após mim, toma da sua cruz e siga-me. O pensamento esclarecido disciplina-se. E disciplinado dignifica-se. Então, é um tema que a gente poderia falar um ano inteiro, que tem muitas abordagens, mas não podemos esquecer que a nossa reflexão ela é importante porque nós já adquirimos a razão. Nós temos que ler e pensar no que estamos lendo, como estamos fazendo aqui. Pensar na informação que esses espíritos superiores nos trazem, já estão lá à frente,
estão trazendo para nós informações da vida verdadeira. Esses conhecimentos servem aqui e servem para a eternidade. O Espiritismo veio cumprir uma promessa de Jesus de restaurar a sua mensagem primitiva, quando ele dizia assim: aqueles que se me amais, guardai os meus ensinamentos, guardai o coração, e eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, que será em espírito e verdade, que vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito, e vos aditará novas coisas, e ficará convosco eternamente. E eu vou colocar, por adiantado da hora, vou colocar duas transparências. O Espírito, que somos nós, é o arquiteto seguro do próprio destino, por meio das condutas que se impõem. Essa imposição é uma vontade que nos faz nos renovarmos, nos modificarmos, transformarmos o homem velho em homem novo. Esclarecido disciplina, disciplinado dignifica-se. Aqui está escrito: quando a razão se ilumina, o coração se eleva, santificando os impulsos e revigorando os sentimentos. O bem e o mal perdem um aspecto dualista para surgirem na feição de eterno bem, presentes ou ausentes. E para finalizar, só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a e tornou-a como norma de conduta. Que Jesus nos envolva em paz, que possamos entender o caminho da Boa Nova, que é um caminho que nos ensina uma nova rota, mas também uma nova forma de caminhar. Ele nos renova a oportunidade de nos encontrarmos sobre a égide, sobre a luz de Jesus Cristo. Muita paz. Nosso agradecimento ao Filipe pela sua palestra, pela profundidade dos conceitos que nos trouxe. De fato, um assunto importantíssimo para todos nós. Apesar do barulho, né? Uma pena, mas a palestra maravilhosa. Nós queremos lembrar que a casa tem diversas outras atividades. Às terças-feiras há um grupo de postura, onde também há um trabalho de estudo evangélico. A casa mantém diversos grupos de estudos da doutrina espírita, tanto no nível simplificado quanto no nível avançado. Grupos de estudos que se desenvolvem nas terças-feiras, quartas e sábados. Os que tiverem interesse podem se inscrever ali na secretaria. Também queremos lembrar que a casa está mantendo um trabalho de assistência social. Há uma instituição e a casa, a cada mês, faz uma visita, levando uma doação de cestas básicas e, mais que isso, levando um trabalho evangélico importantíssimo que é desenvolvido junto a essas comunidades. A casa, então, pede que aqueles que têm interesse, que queiram colaborar, que tenham condição, cada cesta básica, para cada cesta básica foi estipulado o valor de R$ 120,08.